Olá, meu nome é Ana Carolina Ramos Rosa, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Química, da UFES, e vim apresentar o artigo Multiple Charging in Electrospray Ionization of Polyethylene Glycols. O artigo ele foi publicado em 1988 na Journal of Physical Chemistry, por S.F. Wong, C.K. Meng e J.B. Feng, que é o John Feng, que é um dos principais cientistas no início da utilização da fonte de ionização por eletrospray, que difundiu bastante a utilização dessa fonte de ionização para o futuro. Bom, polietilenoglicóis, ou também PEGs, né, que é a abreviação do nome, são polímeros derivados do petróleo, mais precisamente dos etilenos glicóis. Na época, eles eram moléculas de interesse para espectrometria de massas, porque eles eram importantes para o estudo de mecanismos de ionização que poderiam ocorrer. Isso porque eles eram muito úteis para a calibração dos espectrômetros, porque uma pequena quantidade de amostra que era utilizada, você conseguia obter um espectro muito grande com vários picos. Além disso, cada pico que possuía nesse espectro, ele tinha uma separação entre os seus vizinhos muito bem definida de 44 Daltons. Isso principalmente para os polietilenoglicóis de massa reduzida, de menor massa. Porém, essa diferença, esse intervalo de separação não era muito grande. Isso fazia com que olígamos, ou seja, os polietilenoglicóis de maior massa molar, eles acabassem, quando havia a formação de cargas múltiplas na molécula, ficassem com os seus picos sobrepostos, porque a diferença entre os intervalos era muito pequena, fazia com que os picos ficassem muito próximos um do outro e fossem difíceis de identificar qual que era aquela carga ali. Era possível determinar que existia a formação de carga, mas não era possível quantificar que carga era aquela. Bom, várias fontes de ionização já tinham sido utilizadas na época para estudo com polietilenoglicóis, mas apenas algumas delas haviam conformações de múltiplas cargas, que era a fonte EH, que havia formação de 4 íons por molécula, uma carga 4, a Sims, LD e PD, que também havia formação de carga mais 3, mas era utilizando fontes de ionização secundárias, e as demais elas não formavam carga nenhuma. Então, o objetivo do trabalho era mostrar que a ionização por eletrospray era possível utilizar a ionização por eletrospray para analisar polietilenoglicóis com massa molar em torno de 17.500. Bom, eles não apresentaram qual foi o equipamento utilizado, mas eles mostraram essa representação esquemática da fonte de eletrospray que foi utilizada durante os experimentos. Bom, esse daqui é um esquema muito antigo que foi utilizado na época, ou seja, 1988. Atualmente, os equipamentos não são assim, né? Essa agulha já não é mais paralelo ao analisador de massas, ele é perpendicular, aqui no ângulo de 90 graus, mas o funcionamento é basicamente o mesmo. A amostra é inserida na agulha, que está sobre um campo elétrico muito forte. Isso faz com que seja formado um cone de Taylor, onde a amostra é formada com pequenas gotículas que são carregadas com íons, e esses íons eles podem ou colapsar essa gota, formando pequenas gotículas com apenas um íon, ou eles podem apenas evaporar dessas gotas para a forma gasosa, e serem levados todos eles para o espectrômetro de massas, nesse caso aqui sendo utilizado o analisador quadrupolo. Bom, alguns parâmetros experimentais foram utilizados para análise, né? O fluxo do líquido, ou seja, o fluxo da amostra utilizado era de 7 microlitros por minuto, a agulha estava sobre um campo elétrico de 4.500 volts, o gás utilizado estava numa pressão de 800 torr, uma temperatura de 333 Kelvin, e com fluxo de 80 a 100 ml por segundo. As amostras de PEG usadas era de 400, 600, 1.000, 1.450, 3.350, 8.000, 17.500.
Foram utilizados para a calibração do espectrômetro alguns sais quaternários de amônia, que são esses aqui escritos. E o solvente utilizado para a amostra foi um solvente 50-50 de metanol e água deionizada ou destilada. Além disso, né, a solução injetada na agulha estava com concentração de polietilenglicol de 0,05 micrograma por microlitro e permaneceu por fluxo por 10 minutos. O scan foi realizado de MZ0 a 1500 e para a calibração do espectrômetro foi utilizado 2 métodos diferentes. Para PEGs de baixa massa, a ionização por spray foi obtido utilizando os 3 sais de amônia, com concentrações de 0,05 e 0,1 micrograma por microlitro. Para os polietilenglicóis de massa mais alta, ele foi calibrado utilizando uma extrapolação linear dos resultados que foram obtidos para os PEGs de baixa massa, com uma precisão estimada de 3 Daltons. Bom, agora os resultados foram obtidos. Primeiro, os espectros aqui de alguns dos polietilenglicóis de menor massa, né? Massa 400 e 600. Primeiro, para a massa 400, aqui a gente consegue ver o pico correspondente ao sal quaternário que foi utilizado para calibrar o espectrômetro. E também é possível perceber que esses picos aqui, eles estão todos separados estão todos separados por 44 Daltons. O intervalo entre eles é de 44 Daltons. Isso mostra que não há uma formação de carga, né, para esse polietilenglicol. Todas essas amostras elas estão com a carga 1. O que é muito diferente aqui no polietilenglicol de 600, que a gente consegue ver a formação de uma carga 2 aqui, ou seja, 2 íons de sódio por molécula. A gente consegue ver aqui que há um intervalo aqui entre os picos para a carga 2 é um pouco menor do que para a carga 1. E, além disso, a intensidade dos seus picos é quase igual, quase parecida. Bom, para o PEG 1000 ainda não há formação de uma outra carga, ainda existe apenas a carga 1 e carga 2. A gente consegue perceber aqui um pouco melhor que existe um pequeno intervalo entre eles. Entre aqui, né, os picos de carga 2, e que a intensidade desses picos é maior do que a intensidade dos picos de carga 1. Além disso, para o PEG de 1450, a formação a formação de olígomeros com 3 cargas, ou seja, 3 íons de sódio, 3 íons sódios por molécula, e que o espaçamento entre os picos se torna ainda menor. Para o PEG de 3350, a gente ainda dá formação de cargas 3, 4, 5 e 6, respectivamente 3, 4, 5 e 6 íons de sódio por molécula. E, apesar que, né, principalmente na faixa entre 5 e 6, a gente tem uma distância muito pequena entre os picos. Isso faz com que eles quase fiquem sobrepostos. Então, há um certo ruído. Os autores disseram que há um certo ruído aqui nessa região. Porém, eles disseram que, mesmo assim, foi facilmente encontrado os picos correspondentes a cada uma dessas cargas. Agora, para esses polietilenglicóis de massa ainda mais elevada, o 8000 e o 17500. Primeiro, o 17500 ele não foi comprado comercialmente, ele foi sintetizado a partir do PEG 8000, utilizando 2 moldes de PEG 8000 e algum ligante. Os dois espectros, eles são bastante parecidos, eles são bem ruidosos, e não foi, com o analisador de massa que eles possuíam, não foi possível identificar os picos correspondentes a cada carga.
Então, eles não conseguiram nominar qual era a região onde tinha carga 1, a carga 2, que nem foi realizado com os espectros anteriores. Isso porque como você tem um polietilenglicol, né, um olígono de massa grande, e você tem duas possibilidades, né? Você tem a formação de múltiplas cargas, existe a formação de múltiplas cargas, é possível perceber nas outras amostras de polietilenglicol que há formação sim, porém nesses dois não consegue se dizer qual que é a carga. E também isso por causa de você tem uma grande carga, você tem isótopos. Com uma massa muito grande, existem diversas possibilidades de isótopos que podem ter para uma determinada NZ. Isso, além do fato de que eles encontraram alguns picos que estavam parecidos em ambos os espectros, que eles diziam que poderiam ser impurezas, não foi possível, vamos dizer assim, quantificar e nominar qual que era a região entre das cargas, porque elas estavam sobrepostas. E eles poderiam cometer o equívoco de denominar um pico que não era o que tinha sido denominado. Para tentar entender um pouco como funcionava, tentar ver se eles conseguiam resolver esse problema adicionando um pouco mais de íon sódio, eles fizeram isso, eles fizeram o teste primeiro diminuindo a concentração do nalito e depois aumentando a concentração do íon sódio. Eles perceberam que aumentando a concentração do íon sódio, utilizando pequenas quantidades de hidróxido de sódio, houve o pico aqui nessa região, houve um leve aumento na intensidade desse pico. E eles disseram que possivelmente devido ao fato que houve uma maior disponibilidade de íons sódio no meio, o que possibilitou com que os olígonos tivessem uma maior carga, né? Tinha mais sódio disponível, então eles formaram uma maior carga ali. Porém, eles depois chegaram à conclusão também que o mesmo efeito poderia ocorrer caso o mesmo efeito poderia ter sido ocorrido com as impurezas. Então, eles não conseguiram realmente quantificar e nominar as cargas nesses dois espectros. Ou seja, esse estudo foi meio que inconclusivo, eles conseguiram eles entenderam que sim há a formação de múltiplas cargas, mas não conseguiram nominar eles. Bom, como conclusão do artigo, né, final, eles perceberam que sim, a ionização por lead spray é capaz de formar múltiplas cargas em moléculas grandes, e além disso ele consegue estender o intervalo de massa de qualquer analisador por um fator igual ao número de cargas por molécula. Porém, como o método de ionização na época era muito novo, existiam desses problemas com os oligômeros muito grandes e com o analisador, então requeria muito mais dados experimentais, para terem uma maior certeza no método. Bom, foi isso. Muito obrigada pela atenção. Até uma próxima.